Muito obrigado você que me acompanha já nesta tarde de sábado, dia 1º de novembro do ano de 2025, e aqui estamos para trazer para você um resumão, né? Aquilo que é notícia, aquilo que está pegando fogo, uma notícia, uma bomba ao vivo em todo o Brasil. Você que está aqui junto comigo, me acompanhando no meu canal, eu vou pedir gentilmente para que você que me acompanha, você que coloca o seu tempo aqui, né? Para você dar o seu like, para você compartilhar. Brasil, eu tenho notado que as pessoas estão voltando a falar da política. Eu tenho notado que as pessoas estão voltando a falar do nosso dia a dia. E isso tudo graças a você. Quando você vem para cá, quando você compartilha, quando você dá o seu like, quando você se inscreve no canal, para que possamos falar de tudo o que está acontecendo no Brasil. O povo precisa se animar, se alertar das coisas que estão acontecendo. E é disso que nós vamos falar deste sábado e agora. Pessoal, o que acaba de acontecer vai mexer com todo o Brasil. A Globo acaba de soltar uma bomba ao vivo e a notícia deixou o país em choque. Um dos nomes mais falados acaba de ser preso e as reações estão pegando fogo nas redes sociais. Eu vou te mostrar tudo agora, mas antes, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo, porque o que vem agora a seguir é simplesmente inacreditável. Então preste bem atenção nas principais informações do dia e me ajude a levar para mais pessoas possíveis. O governo estadual divulga imagens de pessoas despindo cadáveres de uniformes de combate. Nem a Globo conseguiu esconder o que aconteceu. O que o governo Lula tentou chamar de chacina, o Jornal Nacional mostrou como foi de verdade. Uma guerra e uma vitória. Enquanto o Brasil era abandonado pelo Planalto, o Rio enfrentava o Comando Vermelho de frente. E o governador Cláudio Castro escreveu o que pode ser a página mais importante da história do BOPE. Mais de 130 narcoterroristas neutralizados. E o mundo inteiro começou a enxergar o que o governo Lula tenta esconder, que o Rio de Janeiro está lutando a mesma guerra que os Estados Unidos chamam de guerra ao terror. No dia seguinte à operação policial contra o Comando Vermelho, dezenas de corpos encontrados na mata são levados para a Praça da Penha. E o número oficial de mortos salta para 121. A polícia afirma que atraiu os traficantes para a rota de fuga na mata para proteger inocentes nas ruas da comunidade. E que apreendeu 118 armas. Mas o chefe da facção escapou. O governo estadual divulga imagens de pessoas despindo cadáveres de uniformes de combate. O diretor-geral diz que a Polícia Federal analisou os planos e avaliou que não poderia participar da operação. Hoje em dia, inviável de morar nesse lugar, porque barricada para tudo quanto é lado, é boca de fumo em cada esquina, é muita gente passando com armamento de motos, de carros. Tem umas ruas específicas que eles fazem, né, de estacionamento de carros roubados. Tem muito trabalhador, muitas pessoas honestas. Na sua maioria, eu gostaria muito que a gente voltasse a ter paz, coisa que eu tinha 40 anos atrás. Situação que se repete em toda a comunidade onde o crime tomou o lugar do Estado. Você não pode ficar nem no seu quintal, que é bala perdida. Você encontra munição no teu quintal, sabe? Tá horrível hoje em dia viver lá. Não passa mais ônibus, tiveram que mudar o itinerário para não passar, porque tem barricada, não pode passar ali. E lá a gente vive esse inferno, tá? Você vive com medo, até para morador. É barricada na sua rua, é roubo dentro da sua casa, sabe, dentro do seu quintal. É tiroteio o tempo todo, todos os dias tiroteio, sabe, todos os dias tiroteio. E a gente vive nesse inferno. Cidadãos sem escolha. A gente paga gás muito caro, porque o cara que vende gás tem que pagar a taxa para eles. Os mototáxis lá, paga taxa. Se não paga um dia, se não paga uma segunda, se paga na terça é mais caro. E assim, a gente quer comprar o gás de fora, não pode, porque o gás de fora é mais barato, lá é o mais caro. Entendeu? É complicado viver desse jeito, porque a gente já não vive mais em paz. Reféns do medo. É viver com medo, né? Viver de casa pro trabalho, ninguém pode andar nas ruas, tudo cheio de barricada, entendeu? Tudo é horrível, sabia? Final de semana tem que ficar em casa, não pode sair. Aqui em São Gonçalo é tudo cheio de barricada. Quem tem os direitos desrespeitados todos os dias também tem sugestões do que é preciso fazer para mudar. O que precisa é ter uma ação dentro das comunidades, onde os jovens, as crianças, os adultos têm uma perspectiva de vida diferente de querer ser bandido. Precisa que o poder público entre nessas comunidades e faça eles ter uma perspectiva de ser um grande empresário,
de ser um técnico de informática, de ser um músico, de ser um atleta, de ser alguém na vida, de uma maneira honesta. A Globo tentou segurar até onde deu, mas a realidade venceu. Imagens mostraram moradores tirando uniformes camuflados de criminosos mortos. Exatamente como o governo do estado vinha denunciando. O tráfico está se militarizando. Essa operação foi o estopim de uma mudança. Pela primeira vez em décadas, o estado do Rio enfrentou os cartéis com a mesma estratégia de guerra que os Estados Unidos usam contra o narcoterrorismo na América Central. Enquanto o governador Cláudio Castro estava nas ruas, o presidente Lula estava em silêncio. Nenhuma palavra de apoio, nenhuma mensagem às famílias dos policiais, nenhum reconhecimento. O mesmo governo que defende diálogo com o crime virou as costas para os agentes que deram a vida por um Brasil melhor. A verdade é que, sob Lula, a omissão virou política de Estado. Cláudio Castro já tinha feito algo inédito, pediu apoio aos Estados Unidos. O consulado americano no Rio e o Departamento de Estado receberam relatórios de inteligência sobre o avanço do Comando Vermelho. O mesmo comando que os americanos já classificam como organização narcoterrorista. Isso coloca o Rio numa posição única e coloca Alexandre de Moraes numa encruzilhada perigosa. Moraes se coloca como o defensor das favelas, mas o mundo está vendo outra coisa. Em abril, o Supremo autorizou a ação de forças de segurança do Estado, com regras para reduzir a letalidade e garantir direitos humanos nas comunidades. Entre as informações solicitadas hoje por Moraes estão: número de agentes envolvidos, número oficial de mortos, feridos e detidos. Se houve medidas para garantir a responsabilização em caso de eventuais abusos e violações de direitos, incluindo a atuação dos órgãos periciais e o uso de câmeras corporais e nas viaturas policiais. A preservação do local para perícia e conservação dos vestígios do crime. A observância rigorosa do princípio da proporcionalidade no uso da força, em especial nos horários de entrada e saída das escolas. A audiência do governador Cláudio Castro será na próxima segunda-feira. O governo federal começou o dia debatendo a operação no Rio. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cobrou de Cláudio Castro a ação no combate ao contrabando e adulteração de combustíveis. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, chamou a operação de extremamente violenta e contou qual foi a reação do presidente Lula. O presidente ficou estarrecido com o número de ocorrências fatais que se registraram no Rio de Janeiro. Também, de certa maneira, se mostrou surpreso que uma operação desta envergadura fosse desencadeada sem o conhecimento do governo federal, sem nenhuma possibilidade do governo federal poder, de alguma forma, participar com os recursos que tem, sobretudo com informações, sobretudo com apoio logístico. Quando ele bloqueia operações, censura informações ou ataca quem denuncia o crime organizado, passa a imagem de um magistrado conivente com o narcotráfico. E para os Estados Unidos, conivência com o tráfico é o mesmo que terrorismo. Se isso avançar, o cerco das sanções pode apertar ainda mais, e o nome de Moraes pode se tornar símbolo de cumplicidade com o crime transnacional. O Rio de Janeiro mostrou ao Brasil e ao mundo que ainda existe coragem, mesmo quando Brasília se cala. Cláudio Castro fez o que Lula não teve coragem de fazer: enfrentar o terror de frente. E por mais que tentem distorcer, a verdade está gravada. Até a Globo precisou admitir. Essa não foi uma chacina, foi uma guerra. E pela primeira vez, o Brasil venceu. Agora, esse timing, Max, era previsto. A gente sabia que o STF uma hora ia entrar nesse imbróglio todo. E eu vou confessar algo a vocês. Acho ótimo que o STF faça isso. Porque quando o Trump resolver declarar guerra total e absoluta ao narcotráfico como um todo, não é só... Eu não quero mais o Trump brigando só com o cartel de Los Solos. Eu quero o Trump usando as Forças Armadas Americanas para poder ir atrás do Comando Vermelho, do PCC e de todos os seus comparsas. Eu não vejo a hora de dar a notícia que um drone do Mossad visitou o STF.
Porque é isso que as pessoas precisam entender. Não é que eu quero a morte dos ministros. Não é isso. É a figura de linguagem que eu estou usando, uma obviedade. Mas o que eu quero dizer? Chega de tratar os membros da Suprema Corte, com raríssimas exceções, como pessoas que não estão ligadas ao narcotráfico e ao terrorismo. Gente, qual foi a corte que protegeu Cesare Battisti? E Cesare Battisti é o quê? Ele é terrorista. Ele foi condenado por isso. Não é figura de linguagem. Qual foi a corte que defendeu Cesare Battisti? A Suprema Corte Brasileira. Tudo bem, alguém vai dizer assim, não, Alan, tecnicamente eles deram a decisão para o Poder Executivo. Pô, desculpa, mas teatro, a gente sabe como é que funciona. Não adianta você ver um ator agindo de um jeito, um outro ator agir de outro jeito, você falar que não tem um roteirista por trás dessa encenação. O que a Suprema Corte fez na época do Cesare Battisti foi encenação para o Lula poder segurar o Cesare Battisti. E quem que era o advogado do Cesare Battisti? Todo mundo sabe quem é. Quem foi? Barroso. Né? Um dos serviços que o Barroso prestou a ele foi a advocacia. Os outros foram sexuais. Mas aí a gente vai falar sobre... Velvet Malt, né? É, Velvet Malt. Vamos falar em inglês, hein? Mas, não, e o timing, cara. O timing, assim, o Alexandre de Moraes tinha gente em cima dos presídios de São Paulo falando, o PCC chama Alexandre de Moraes. E o timing que o Cláudio Castro, né, o nosso governador do Rio de Janeiro, né, ressuscitaram o processo dele, que nem você falou. Assim, foi só ele dar subsídios ao governo. Essa imagem do Alexandre de Moraes, ela foi manipulada, não? Ah, foi? Foi. Ela foi manipulada, mas a faixa mesmo era o PCC, Justiça e Liberdade. Sim. Mas é importante mostrar por que há conexão. Né? Porque o mais incrível não é se essa faixa do Alexandre, a pedido do Alexandre de Moraes do PCC, se ela é verdadeira ou falsa. A gente sabe que ela foi manipulada. Mas o cruel é ela ser verossímil. Exatamente. Porque aí que tá o problema. Porque se alguém faz uma faixa ou aleguei, ninguém vai acreditar. Você tá entendendo? Depende, gente. Talvez. Não é verossímil, você tá entendendo? Agora você bota ali, o PCC pediu socorro para Alexandre de Moraes. Todo mundo fala, pô, isso aí com certeza deve ser verdadeiro. Exatamente. O meme vira verdade. Exato. Né? O meme virou verdade. A verossimilhança é um problema, cara. Não, e essa coisa, esse timing, assim, teve essa mega operação do Rio de Janeiro, e aí no outro dia, Alexandre de Moraes manda convocar, né, ressuscitaram o processo do Cláudio Castro, que ele pode sofrer um impeachment. Pô, que é mais obviedade do que isso, né? E o Cláudio Castro tinha dado subsídios para o governo americano sobre toda essa operação, sobre toda a operação do tráfico do Rio de Janeiro. Aí, pô, agora ressuscitaram, então, o processo desse... Pô, é muito óbvio, né, cara? Sim. Estão dando uma declaração de que eles são culpados, que eles são coniventes com o tráfico, com essa coisa toda. E o que mais deixa claro pra mim, e aqui eu não tô nem falando como analista, não, porque eu não quero nem trazer detalhes, é uma obviedade, acho que qualquer pessoa consegue ver isso. Se você tem uma criança lendo um livro de história, tá? Você tá ali, vamos fazer aqui agora um futuro hipotético. Alguém está lendo o livro de história. Sabe quando você está lendo lá sobre a queda da Bastilha, ou quando você está lendo alguma coisa que aconteceu os Estados Unidos, 1776, o general Washington tomou essa decisão, blá, blá, blá. Como é que serão escritas as próximas páginas do fato real e concreto que está acontecendo hoje no Brasil? Uma criança vai olhar isso no futuro e vai ver. O presidente dos Estados Unidos à época era Donald J. Trump, declarou guerra ao narcotráfico, enviou navios, submarinos, aviões, bombardeio, tudo para combater o narcotráfico ali no Caribe, porque ele não quer mais permitir o fácil envio de drogas por meio de barcos na costa próxima aos Estados Unidos. Lembrando que não é Estado americano, mas Porto Rico pertence aos Estados Unidos, bem dizer. Eles não têm Senado lá, eles não têm congressistas, mas é como se fosse um Estado americano. Não é um Estado americano, tecnicamente falando. Os Estados Unidos só tem 50 estados, mas Porto Rico funciona ali como uma extensão dos Estados Unidos. O poder público lá é o poder público americano. Não é só adoção de moeda, essas coisas. Então, você tem ali, naquela costa ali, você tem, naquele mar ali do Caribe, você tem o envio de drogas que era facilitado em gestões anteriores dos Estados Unidos. Estou falando do governo americano. Então você tinha gestões anteriores que facilitaram esse envio de drogas para os Estados Unidos. Aí você está lá lendo o livro de história,
que houve uma queda drástica de envio de drogas por meio dos barcos, feita no governo de Donald J. Trump, que colocou em empecilho contra isso Maduro, que é um ditador, Petros, que é um cheirador, né, um cocaineiro, um narcotraficante, que colocou a faixa de presidente na Colômbia, que, se Deus quiser, o povo colombiano vai conseguir dar a volta por cima em relação a isso, assim como o povo da Venezuela, assim esperamos também. E aí no Brasil, você tem o Lula, sabe o Lula, amigo do Hamas, do Hezbollah, da Al-Qaeda? É ele. Então o Lula ampliando seu leque de amizade com o Comando Vermelho e PCC para além dos diálogos cabulosos. E aí o Lula fazia isso sozinho? Não, o Lula tinha o subsídio e o apoio do braço judiciário do Estado brasileiro. Mas que isso? Você não precisa ser analista político para ver um troço desse. Qualquer pessoa consegue ver isso. Inclusive teve um rapaz que fez um vídeo, até coloquei no meu story, eu posso colocar o áudio dele aqui? Vamos lá. O vídeo de um rapaz negro, que ele falou, tá claro que vocês não estão preocupados com o povo. Esse vídeo aqui, ó. O vídeo tá no perfil do Tomé Abdus, mas o vídeo original do menino ele até marcou aqui, que é o Paco de Black. Então eu vou colocar o vídeo dele aqui para o pessoal poder entender. Olha o que esse rapaz fala no vídeo. Ó. Acaba de negar ajuda ao Rio de Janeiro para combater o crime. O que tem lá no Complexo do Alemão que impede o Lula de ajudar num momento tão grave quanto esse? Quem se lembra dele aí quando ele colocou aquele bonezinho do Complexo? E quando um ministro dele entrou sem segurança na favela, ele como chefe de Estado não deveria estar liberando ajuda num momento tão crítico como esse? Um líder que não consegue se posicionar no momento mais crítico do Estado do Rio de Janeiro, correto, proteger os bandidos e deixar de ajudar as forças policiais? Ele brinca de ser estadista, um artista safado, ousa vir aqui para me contradizer? 2026 tem que ser o ano da virada do Brasil. Chega, acabou. Não dá mais. Vocês não sabem governar. Vocês não sabem atender o povo. Essa farsa petista acabou. A gente tá vendo na pele, tá sentindo na pele. Porque quando a gente mais precisa, vocês estão fora. Quando a gente mais precisa, vocês não estão aqui pra ajudar a população. Porra, vocês acham que o povo é idiota, porra? Vocês acham que o povo vive de Globo? Vocês acham que o povo não tem internet? Vocês acham que o povo não se informa de verdade com quem tem que ser informado? Tá todo mundo vendo isso, pô. Vocês instauraram um caos no Brasil, pô. Na área econômica, na saúde, na educação. Vocês acabaram com tudo. Vocês acham que o povo fica tão antenado em Globo? O couro tá comendo, a bala tá comendo, porra. Cadê o presidente? Eu nunca vi uma gestão proteger mais o bandido do que o trabalhador. Parece que o trabalhador não tem valor. O povo brasileiro tá sempre jogado pra escanteio, tá sempre em segundo plano. 2026 tá vindo aí. E o povo vai acabar com isso. O povo vai acabar com essa vagabundagem de todos vocês. Curte, comenta, compartilha. Faça esse vídeo pra quanto mais pessoas vocês puderem. Pra cima dele. Ou seja, aquela... Opa. É minha esposa, sou eu e o Biel. Mas é uma obviedade. Todo mundo consegue ver isso. Você não precisa ser analista, você não precisa fazer ciência política, você não precisa ser especialista em segurança pública, você não precisa de nada. A frase, quando o povo mais precisa, vocês não fazem nada. E eu digo mais, é além disso. Não é que eles não fazem nada, eles estão fazendo. Eu até discordo da frase, o PT não sabe governar. O PT sabe governar muito bem. É uma gestão impecável. O problema é para quem eles estão governando. Para quem é a gestão deles. Pergunta pro Fernandinho Beiramar se o Lula não sabe governar. Pergunta pro Marcinho VP se o Lula não sabe fazer administração. Pergunta pro... Qual é o nome do pai? Marcola. Marcola. Né? Pergunta pro Marcola se o Lula não sabe fazer uma gestão como presidente. Claro que ele sabe. O que o Lula não faz gestão e o governo dele não sabe, não quer fazer é pro povo. Só que é isso que o rapaz falou. Vocês acham que o povo não tem mais internet? Agora vocês sabem por que eles querem censurar humorista. Olha lá, você tá errado, porque o problema do tráfico são os viciados. Viciado, você tá botando a culpa em mim, eu não cheiro nada. Eles querem cheirar, eu tenho que dar traficante pra eles. É brincadeira, né, cara? Lógica maluca, esse é o motivo né, pelo qual eles querem censurar. Humoristas, jornalistas, atores, escritores, enfim. Esse é o motivo da censura, esse é o motivo da perseguição política, esse é o motivo da perseguição religiosa, enfim. Agora as pessoas entendem o quão urgente é ter uma imprensa livre e uma mídia livre pra gente poder falar sempre a verdade. Max É isso que pode interromper à vontade, né? Não, exatamente, mas você falou, eu sou sátiro, né? O meu estilo era o Gil Chaves, que falava de governo, né? A sátira é de Aristófanes, que é 300 anos antes de Cristo. Quando Aristófanes fazia sátira teatral, ele fez uma falando do Senado, ele foi perseguido, ele foi expulso de Atenas. Você vê isso, remonta 300 anos antes de Cristo.
Ou seja, nós, eu tô falando, eu não gosto de falar humorista, eu falo que sou sátiro, porque tanto humorista bosta aí, né, defendendo merda, que eu prefiro falar, não, gente, eu sou sátiro. Verdade. Mas o que é sátiro? Aí você tem que explicar, né? Mas assim, é uma vergonha, né? Porque essa é a nossa função. A função do humor não é ser a favor de X e Y, é a crítica. Não é a crítica adolescente, eu não gosto disso. Não, você tem uma crítica embasada, né? Você vê os pontos positivos do X e do Y, né? Porque as pessoas querem que eu sou conservador, Reinaldo, mas o meu humor eu tenho que criticar o Bolsonaro, o Lula, todo mundo. Eu vou começar a apresentar uma sequência de vídeos aqui, e aí Leandro e eu vamos comentando ao longo da jornada. Primeiro, vai dessa gafe. Não combinaram. Sabe aquela dupla desentrosada do ataque? Aquela dupla que pô, bola nas costas. Aí o cara devolve uma bola quadrada. Diretor-geral da Polícia Federal e o ministro da Justiça não combinaram o texto, amigo. Olha só o que deu. Você já deve ter visto, mas a gente precisa comentar aqui da Univerde. Aperta o play, adição. Houve um contato anterior do pessoal da inteligência da Polícia Militar com a nossa unidade do Rio de Janeiro para ver se haveria alguma possibilidade de atuarmos em algum ponto nesse contexto. A partir da análise do planejamento operacional, a nossa equipe entendeu que não era uma operação razoável para que a gente participasse. Então houve uma comunicação. Me permita, por favor. Olha, a comunicação entre governantes, entre o governador de estado e o governo federal tem que se dar ao nível das autoridades de hierarquia mais elevada. Então, essa operação, uma operação deste nível, deste porte, não pode ser acordada num segundo ou terceiro escalão. A Polícia Federal foi informada e decidiu que não era o caso de participação. Não, ela foi comunicada de alguns detalhes dos planos que estavam sendo engendrados no Rio de Janeiro. Não houve nenhuma comunicação formal. No âmbito local. Uma troca... Ô Lewandowski, para, meu filho, tá ficando ruim pro senhor, Lewandowski. Tô com uma coceira aqui, nariz. Mentira! Mentira! Lembra? Mentira! Mó mentiroso. Cadê aquela vinheta que você põe aí quando eu falo uma groselha aqui, ô Pinguim? Mó mentiroso aí. Ô Lewandowski, tá ruim pro senhor, filho. Tá ruim. Né? E outra, ô Leandro, descredibilizando, se é que tem alguma credibilidade, o tal do Andrei, né? O tal do segurança da turma, né? Da Polícia Federal do Lula, que esse é da Polícia Federal do Lula. Mas acho que não combinaram, né, ô Leandro? Porque se a inteligência da Polícia Fluminense entrou em contato com a Polícia Federal e a Polícia Federal não achou razoável o plano da operação e negou ajuda, teve, então, um procurar da Polícia Fluminense e uma negativa da Polícia Federal. E dizer para mim que essa conversa tem que acontecer em outro escalão, é só o escalão, só a ralé, que é isso que o Lewandowski quer dizer, é só a ralé comunicar, é só o vassalo informar o suzerano. É só falar assim, ai, chefinho, o Rio de Janeiro quer fazer uma operação contra o crime. Era só isso. Mas acho que não combinaram, né, Leandro? Esqueceram de combinar, inclusive ficou explícito aí para todos, né, todo o Brasil, porque inicialmente eles estavam negando, né, que havia essa comunicação, de que o governador estava ali faltando com a verdade sobre essa comunicação que havia sido feita, e óbvio isso foi comprovado, que houve essa comunicação, houve esse pedido de suporte, e o que é interessante que a gente vê na fala do Lewandowski, que eu acho que ele ficou bem irritadinho, né, porque não combinaram o jogo, não combinaram as falas, e acabou aí entregando que de fato houve a comunicação, e a comunicação feita da maneira correta. Essa conversa de alto escalão que ele fala que deveria acontecer, talvez fosse exatamente isso, né, para combinarem a politicagem ou tentar ali, de acordo com os costumes, né, que eles enfim, lidam todos os dias com o modus operandi deles, de fazer negociatas, talvez de combinar alguma coisa ali em favor da criminalidade ou dos criminosos. Não é bem por aí. Talvez é o que ele queria. Mas a polícia, a inteligência da polícia do Rio de Janeiro fez o que tem que ser feito. É comunicar e solicitar de maneira formal. Aqui, em qualquer área, falando aqui, pegar aqui o exemplo aqui na Bahia, no meu gabinete, toda vez que a gente quer fazer alguma solicitação, de qualquer área que seja, nós comunicamos e solicitamos por ofício. Não existe politicagem para ir falar com A e B de alto escalão, como se estivesse pedindo favor ou
para ali, nesse alto escalão, combinar alguma coisa fora do jogo ou fora das 4 linhas. Não, tem que ser de maneira oficial, né, comunicar, e até para ter isso documentado, para evitar narrativas como eles tentaram aí implementar. Não houve comunicação, está devidamente comprovado, e por isso, inclusive, o Lewandowski ficou nervosinho, empurrou lá, né, o Andrei, né, empurrou, jogou para o lado, para poder assumir a fala, porque, de fato, ali ficou, a narrativa deles, né, caiu por terra. Mas aqui, Pitoli, é importante salientar, isso já foi falado de maneira bastante recorrente ao longo do dia, por aqueles que entendem da necessidade dessa faxina que se iniciou, né, no Rio de Janeiro. Eu quero parabenizar aqui o governador Cláudio Castro pela coragem de defender a sociedade, de defender o seu estado, de defender a população de bem e de confrontar e enfrentar esses criminosos, o narcoterrorismo, que infelizmente tomou conta do Rio de Janeiro, também é uma ameaça aqui na Bahia, e realmente foi uma operação exitosa, uma operação realmente de inteligência, onde empurrou a bandidagem, empurrou esses criminosos para a mata, para ali sofrerem as consequências dos seus atos. Então, aqueles que resolveram confrontar a polícia, e ficou muito claro, né, o alto poder de letalidade desses criminosos, foram realmente para onde deveriam, 7 palmos de terra, né, sobre a lataria deles ali, como a gente costuma falar aqui na Bahia, né? Então, que operações como essas, exitosas, aconteçam novamente no Rio de Janeiro, mas também aqui na Bahia, Pitoli. Tem uma sequência de vídeos aqui, Leandro. Tem mais uma mentira do Lewandowski. É triste, né? Deixa eu só te lembrar. 1 ano e 11 meses do governo Bolsonaro, né, no fim do governo Bolsonaro, quem comandou a pasta, nome Anderson Torres. Anderson Torres passa o bastão, eu posso imaginar com dor no coração, para Flávio Dino. E Dino passa o bastão para Lewandowski, que, não satisfeito, né, em tratar o diretor-geral da Polícia Federal, né, como baixo clero, 5º escalão, ralé, plebe, disparou mais uma. Aperta o play, edição. Nós acabamos de ter uma reunião com o senhor presidente da República, que acaba de vir do exterior da Malásia, ainda sem grandes informações sobre os acontecimentos do Rio de Janeiro. Foi uma reunião da qual participaram aqui o doutor Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal, o ministro Rui Costa, a ministra Gleisi Hoffmann, da SRI, participaram também a ministra Macaé, dos Direitos Humanos, a ministra Aniele, da Igualdade Racial, e outros também integrantes do primeiro escalão e que são servidores mais próximos da casa. O presidente inicialmente pediu que nós fizéssemos um apanhado geral do que aconteceu. O presidente ficou estarrecido com o número de ocorrências fatais que se registraram no Rio de Janeiro. Também, de certa maneira, se mostrou surpreso que uma operação desta envergadura fosse desencadeada sem o conhecimento do governo federal, sem nenhuma possibilidade do governo federal poder, de alguma forma, participar com os recursos que tem, sobretudo com informações, sobretudo com apoio logístico. E, diante deste quadro, da magnitude do problema que ocorre no Rio de Janeiro, o presidente determinou que nós imediatamente nos dirigíssemos ao Rio de Janeiro, eu e o diretor-geral da Polícia Federal, para nos encontrarmos com o governador do estado do Rio de Janeiro, o que ocorrerá ainda hoje à tarde, para avaliarmos a situação conjuntamente e verificarmos como é que podemos apoiar não apenas o Rio de Janeiro, mas o povo do Rio de Janeiro. Olha, mentiu de novo. Mentiu de novo, porque ele disse ao presidente Lula que o governo federal não havia sido informado. Salvo engano, a Polícia Federal, né, está na estrutura do Estado, compõe a estrutura do Estado. Se o diretor-geral da Polícia Federal foi informado e a Polícia Federal negou por não achar a operação razoável, sendo a Polícia Federal um órgão da estrutura do Estado, o Estado sabia. Então Lewandowski mentiu de novo. Mentiu de novo. Mente, mas mente bem o rapaz aí, hein? Dizendo, olha, não, o presidente está, primeiro, estarrecido com o número de mortos. É claro, o número de eleitores que o Lula perdeu. Vale a pena ressaltar.
né? Lula ficou estarrecido. Porra, perdi 140 eleitores do Rio. É disso que se trata, né, Lula? Tem vídeo aí na sequência pra gente mostrar o que Lula defende de fato. Mas Lewandowski mentiu quando disse que o Estado, a União, não sabia. Sabia, sim, senhor. É o mesmo Lewandowski que viu 2 criminosos fugindo pelo buraco da luminária no Presídio Federal de Segurança Máxima em Mossoró. É o mesmo Lewandowski. É o mesmo. Ontem também vi, Leandro, uma análise de um comentarista, um analista político na internet, que fez uma ponderação interessante. Tarcísio, aqui em São Paulo, envolveu a Polícia Federal na operação para desmantelar o crime organizado por aqui, postos de combustíveis, fintechs e tal. Informou quem? A Polícia Federal. Chegou aqui o que encontrou? Escritórios vazios, computadores lançados ao mar, bandido fugindo em lancha. Desculpa, mas eu não tenho obrigação nenhuma em acreditar nessa turma. A partir do momento em que Lewandowski escala a turma que participou da reunião e coloca Rui Costa, dispensa comentários, o Leandro pode falar melhor dele, pode falar 2 dias o Rui Costa, que sem parar, você vai ver o tamanho do absurdo que é, ou que foi esse cidadão que hoje ocupa um posto importante dentro do governo Lula, o Rui Costa. Gleisi Hoffmann, falou da Macaé, direitos humanos, tem capivara, a mulher tem capivara. Falou de Aniele, ou seja, olha o time do Lula, escalado pelo Lewandowski participando dessa reunião. Você vai acreditar em quem? Me diz aí. Eu falei Gleisi Hoffmann. Você acredita na Gleisi Hoffmann? Rui Costa, você acredita no Rui Costa? Macaé, pergunta para o povo mineiro o que pensa dela. E Aniele, meu Deus do céu. Então veja, esse cidadão, ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, mentiu quando disse que o Estado não sabia, a União não sabia dessa operação do Rio. Olha, combina direito com o Andrei, seu diretor-geral da Polícia Federal, porque ele disse que o Estado sabia. E agora? Ou o seu diretor-geral da Polícia Federal está mentindo, ou o senhor. O resultado é bom, independentemente de quem mentiu. Mas mentira tem aí, Leandro. Exatamente, mentira tem aí. E, além de, mais uma vez, né, cair em contradição, expondo a sua narrativa, obviamente, mentirosa, tentando enganar a opinião pública, é interessante a gente, né, como você já ressaltou aí, Pito, as figuras, né, a Gleisi, o Rui Costa, a Aniele, por aí vai essa turma, que historicamente sempre agiram para defender a criminalidade, para favorecer a criminalidade. Falando aí do Rui Costa, nós não podemos esquecer aquele episódio, um dos inúmeros episódios, em que ele falou aqui de maneira clara, aberta, explícita e de maneira detalhada que as facções criminosas, o tráfico, emprega os jovens. Ou seja, aqui na Bahia, infelizmente, sob o governo Rui Costa, o PT, ao longo desses 20 anos, o tráfico de drogas foi muito protegido, favorecido e tratado como se fosse empresa para gerar emprego para os jovens. Então, é esse mesmo Rui Costa que está aí no governo Lula. Lula esse que, há dias atrás, afirmou que os traficantes são vítimas dos viciados. Então, por aí, a lógica é muito simples, né? Eles estão colocando para fora, vomitando exatamente aquilo que eles pensam. E tudo que o governo Lula quer, essa concentração de poder. Por isso, inclusive, eu sou extremamente contra essa PEC da segurança pública proposta pelo governo federal, porque a ideia deles é trazer essa concentração de poder para as mãos do PT, para as mãos da esquerda, que hoje, infelizmente, está aí conduzindo a nossa nação para o abismo, tá? E, claro, com o apoio do STF, e assim, claro, todas as decisões, todas as iniciativas, as operações, não vai ser ou não será para combater a criminalidade, seja qual for o seu nível, onde quer que ela venha acontecer. Os amigos deles, com toda certeza, serão antecipadamente avisados para que possa fazer como ocorreu aí, Pitoli, você bem relembrou, né, em São Paulo, né? Fugirem, descartar as provas, escritórios vazios, né, e não de maneira exitosa, como aconteceu no Rio de Janeiro, bastante exitosa, né, a atuação, a inteligência, né, da Polícia do Rio de Janeiro, que foi abandonada pelo governo federal. E mais uma vez ficou demonstrado aí pelo Lewandowski que ele incorre em mentira e tenta enganar a população, infelizmente. Mas, diante de tudo isso, Pitoli, eu acho que está muito claro para a sociedade
quem está de fato ao lado do bem tentando resgatar esse Brasil e quem segue tentando enganar a população e protegendo a criminalidade. Aqui na Bahia, por exemplo, as opiniões recentes aqui do governador estarrecedora, condenando a atuação da Polícia Militar e dessa operação no Rio de Janeiro, criticando o governador do Rio de Janeiro, falando que na realidade a polícia tem que cuidar da vida, que não deveria acontecer uma situação daquela trágica como aconteceu no Rio de Janeiro. E, infelizmente, a Bahia vive o que vive hoje, né? Um cenário terrível, um dos estados mais violentos do Brasil, por conta de um PT que governa o nosso estado há quase 20 anos. Enquanto isso, São Paulo trava mais um round contra as facções criminosas e prende o Diabo Loiro. O Ministério Público do Estado de São Paulo deflagrou operação contra o esquema de lavagem de dinheiro do primeiro comando da capital PCC nesta quinta-feira, dia 30. A ação ocorre em Campinas, Arthur Nogueira e Mogi Guaçu e já resultou na prisão de 4 pessoas, entre elas Eduardo Magrini, conhecido como o Diabo Loiro. Magrini mantém perfil nas redes sociais como produtor rural e influenciador digital na região de Campinas, com cerca de 100 mil seguidores. A operação batizada de Off Witch é o desdobramento de ações anteriores que levaram à prisão de 2 empresários no final de agosto, acusados de participar de plano para assassinar o promotor Amaury Silveira Filho, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, em Campinas. Agentes cumpriram mandados judiciais em um condomínio de alto padrão em Campinas. A investigação avançou após análise de documentos apreendidos anteriormente, permitindo aos promotores identificar uma rede criminosa envolvida em transações financeiras e imobiliárias suspeitas. O MPSP apurou o objetivo das operações era ocultar recursos provenientes do tráfico de drogas. A investigação mostrou que surgiram conflitos entre membros do grupo após as operações Linha Vermelha e Pronta Resposta. Durante esse período de instabilidade, os investigados intensificaram transações imobiliárias e financeiras para dispersar o patrimônio ilícito e esconder os verdadeiros benefícios e a origem criminosa dos bens. A Justiça determinou o cumprimento de 9 mandados de prisão preventiva e 11 busca e apreensão. Também ordenou medidas cautelares como sequestro e bloqueio de 12 imóveis de alto padrão e o congelamento de valores em instituições bancárias ligadas aos investigados.